Olá, gente querida, paz de Deus para você que está aí do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor por nos permitir mais um dia na sua presença, né? Quantas bênçãos derramadas. Queridos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos continuar. Hoje está extraordinário, como todos os dias, né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela nos liberta, né? Ela nos ensina como vivermos, ela nos abre os olhos, né, para o engano, nos trazendo luz ao nosso entendimento. E hoje, queridos, não será diferente, né? Hoje a gente vai ver coisas maravilhosas, extraordinárias. Já pegou sua Bíblia? Corre! Pega a sua Bíblia aí, pega o seu copinho de água, sua canequinha, sua xicrinha de chá, né? E vamos estudar essa palavra extraordinária. Eu nem vou falar muito hoje porque tem tanta coisa legal para nós estudarmos aqui que eu quero ir logo ao estudo, ó. Pega a sua Bíblia aí, né? Vamos estudar. Eu já tô com as minhas Bíblias aqui abertas para nós estudarmos. Hoje nós estamos no capítulo 11 do livro de Zacarias, né? Esse profeta incrível que trouxe tantas revelações, né? E se você não assistiu a explicação dos outros capítulos, né? Volta aí nos vídeos anteriores, né? Tem, né, 10 vídeos gravados aí, cada versículo eu gravei, um versículo em cada vídeo. E hoje nós estamos no capítulo 11, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Queridos, vamos lá para o capítulo 11. Olha só, lembrando a vocês que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos como nós conhecemos hoje. Então, às vezes acontece do começo de um capítulo ser o final, né, da conclusão de um assunto que já estava sendo dito anteriormente. Então, vamos lá, olha, queridos, juízo de Deus contra o Líbano, né? E começa a dizer assim, ó: abre, ó Líbano, teus portões, e o fogo consuma teus cedros. Geme, ó ciprestes, pois o cedro caiu e os poderosos foram saqueados. Gemei, carvalhos de Bazã, porque o denso bosque caiu. Voz de lamento dos pastores, porque a sua magnificência foi despojada. Rugido de leões que rugem, porque a fortaleza do Jordão foi saqueada, né? A gente lê isso aqui, a gente pergunta, meu Deus, o que é isso? O que significa isso, né? Queridos, quando a gente estuda a palavra, a gente vê que as imagens ilustrativas, elas estão em toda a Bíblia, né? Em toda a palavra de Deus, ela tem essas ilustrações, parábolas, né? Então, na maioria delas não tá de forma literal. Então, vamos decifrar aqui os códigos do entendimento dessa passagem, né? Então, aqui é uma continuidade ainda do capítulo de ontem. Ontem nós vimos que Deus ele estava julgando as nações, né? As mesmas nações que Deus usou para dar um corretivo na nação de Israel, Deus ele vai lá e dá juízos contra essas nações, né? E aqui, ó, vem finalizando justamente aquilo que a gente estava estudando no capítulo de ontem, que é o julgamento das nações. E aqui vem falando do Líbano, né? Do Líbano. Sempre que nós... É comum, quando nós estudamos na Bíblia, Deus usar figuras de linguagem para representar, como aqui no caso ele usa, né? A palavra de Deus ela usa o Líbano, o cedro, né? Essas árvores, né? Altaneiras, frondosas, para simbolizar um reino, um domínio, um reinado, assim como ele usou lá nos sonhos de Daniel, né? Ele usou aquela árvore lá que simbolizava o reinado de Nabucodonosor. Então, aqui Deus ele vem, né, falando, né, do Líbano, né? Lembrando que essa região do Líbano, nessa época aqui, ó, quando as tribos elas foram divididas,
A tribo de Aser e de Naphtali, elas herdaram sua porção de terra justamente nessa região ali do Líbano. Hoje, né, o Líbano, né, se consolidou, né, eu esqueci, República do Líbano, né, hoje é República do Líbano, né, inclusive o Líbano, né, ele usa a imagem do cedro na sua bandeira, né, quando a gente vê a bandeira do Líbano, a gente vê a imagem lá do cedro, né, e a República do Líbano, né, ela foi também invadida por várias nações, vários povos, né, eles invadiram o Líbano, que anteriormente, né, quando Israel toma posse da terra, era ali as terras de Aser e Naphtali. Só que Deus, ele traz aqui, ó, juízo, né, para essa região, para esse povo, para o Líbano, para a cidade de Bazã. E aí, na sequência, né, já vem falando do lamento, né, de um lamento. O lamento de quem? Quem estava lamentando, né? Olha só, voz de lamento dos pastores. Por que esses pastores estavam lamentando, né? Vozes de lamento dos pastores, porque a sua magnificência foi despojada, né? Foi despida, né? Rugido de leões que ruge, porque a fortaleza do Jordão foi saqueada. Então vamos continuar lendo, que na sequência a gente vai entender bem aquilo que o texto está querendo nos dizer. Então diz assim, ó: assim me diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas fracas, porque os que as compram as matam e não se sentem culpados. E aqueles que as vendem dizem: bendito é o Senhor que nos tem enriquecido. E seus pastores não têm compaixão delas. Então vamos entender aqui, vamos contextualizar para a gente entender esse texto. O que acontece? Para a gente entender direitinho o que esse texto está querendo nos ensinar, a gente tem que voltar lá na Antiga Aliança, né? Na Antiga Aliança, né, no sistema do ritual do santuário, o que acontecia, né? Quem eram essas ovelhas aqui, ó, que eram vendidas e levadas para a matança? Essas ovelhas eram as ovelhas que eram sacrificadas. As pessoas, né, que na nova aliança as pessoas passam a ser ovelhas, né? Mas na antiga aliança as pessoas levavam essas ovelhas para serem sacrificadas. Por isso o texto diz, ó, porque os que as compram as matam e não se sentem culpados. Por que aqueles que compravam as ovelhas matavam e não se sentiam culpados? Porque o propósito das ovelhinhas, dos cordeiros, era justamente esse, eram ser sacrificados, né? Por isso o texto diz que eles não eram culpados. E aqueles que vendem dizem: bendito é o Senhor que nos tem enriquecido. E seus pastores não têm compaixão delas. Então, quem era que vendia as ovelhas? Quem eram esses que se enriquecia, né, às custas de venda de ovelhas e recebia muito dinheiro pelas ovelhas? Quem eram esses, né? Eram justamente os sacerdotes. Isso aconteceu até nos dias de Jesus. Os próprios sacerdotes, os próprios que trabalhavam ali no templo, que vendiam essas ovelhas e ficavam ricos, né? E davam graças a Deus, né? Como diz no texto aqui, ó. Eles davam graças a Deus por enriquecer. Pastores, né, que não tinham compaixão delas quem? Das ovelhas, né? Não tinha compaixão das pessoas que iam ali para comprar essas ovelhas. Nos dias de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, o que eles faziam? Eles pegavam ovelhas com defeitos, defeituosas, todo tipo de ovelhas e vendiam, né? Por causa do comércio, do seu comércio, enriquecia ilicitamente, né? Por isso a Bíblia diz isso. Então, esses líderes na antiga aliança, né, eram os sacerdotes, eles eram os pastores da época. Eles eram tidos como os pastores, eles representavam a figura do pastor.
Lembra, queridos, que quando Jesus fala assim, ó, aqueles que não entram pela porta, né, que é ele, Jesus, das ovelhas, né, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus estava se referindo justamente a esse tipo de pastor aqui, ó. Os sacerdotes que ficavam ali no templo enriquecendo, aproveitando das pessoas no seu comércio ilícito e ainda dando glória a Deus, né? Por esse tipo de atitude que eles estavam tendo. Então, como que era feito isso na Antiga Aliança? Na Antiga Aliança, quando uma pessoa ela pecava, ela ia lá, levava um cordeirinho e o sacerdote, ele tinha a obrigação de orientar essa pessoa que chegava até ali para oferecer esse cordeiro. Então, a função do sacerdote era de instrução e de cuidado, não era só pegar aquela ovelhinha, aquele cordeirinho e simplesmente sacrificar. Não, ele ia conversar, né, com esse ofertante, ele ia falar do pecado dele, ia trazer à memória, a lembrança dele de que aquele animal inocente estava morrendo pelo pecado dele, né? Então, os pastores, esses pastores da época que eram os sacerdotes, né? Eles eram responsáveis por orientar as pessoas, né? Sobre a consequência do pecado deles, né? E na nova aliança, né? Na nova aliança, o que acontece? A ovelha já passa a ser representada, né? Nas pessoas, né? As pessoas precisando de que essa liderança, né? Esses novos pastores, né? Eles ensinem para suas ovelhas, né? Que elas precisam morrer, só que essa morte é uma morte, né, espiritual, né? Morrer para o pecado e nascer, né, de novo em Cristo Jesus, né? Só que o que acontece? Os líderes de hoje, eles não vão te ensinar que você precisa morrer, porque a partir do momento que você morre, você não dá lucro para o sistema, você não dá lucro para esses pastores, porque quando você morre, você entende que o seu único meio de salvação é a graça de Cristo Jesus, que o único caminho é Jesus e que agora, a partir de agora que você morreu, né, para esse mundo e você nasceu em Cristo, Ele é o teu pastor que te guia. Ele mesmo disse, né, eu sou o pastor das ovelhas, eu é que vou guiar elas. Então, os líderes corruptos de hoje, assim como esses líderes corruptos, né, da antiga aliança, eles continuaram na nova aliança, extorquindo as pessoas. Nós vamos ver mais para o final do texto. Então, o que acontece? Nós precisaríamos de líderes, né, que nos instruísse, que nos falasse a verdade, né, que disséssemos para nós que nós precisaríamos morrer, né, e ele nos apresentar ao bom pastor que é Cristo Jesus. Mas eles não têm interesse nenhum que a ovelha morra, né? No sentido figurado, morra, no sentido de morrer para o mundo, de ser orientada a ser uma nova criatura, a ser orientado de que a vida em Cristo é uma vida de renúncia, porque a partir do momento que a pessoa entende que agora o acesso dela está livre a Deus por meio do sacrifício de Jesus, ela não precisa ficar embaixo mais de liderança, né, de sacerdotes corruptos, de pastores corruptos. Então, manter a ovelha presa, né, manter a ovelha ali viva, né, sem a morte espiritual, gera lucro para eles, porque quanto mais a ovelha ela tá viva ali nos seus pecados, ela tá dando lucro, eles estão se beneficiando com o lucro. Então eles não querem que a ovelha morre, porque quando a ovelha morre, né, para todo engano e ela nasce de novo em Cristo Jesus, ela não tem mais dependência desse sistema, ó. E eles não podem mais arrancar isso aqui das pessoas. Então, queridos, olha só.
A ovelha morta, ela não dá mais lucro, né? Ela morreu, ela não dá mais lucro. Enquanto a ovelha que está viva, né? Ela está dando lucro, né? A ovelha que tá viva, ela está dando lucro para o sistema. Então, o sistema não tem interesse nenhum que você conheça. Ele não tem interesse nenhum que você se aprofunde na palavra. Ele não tem interesse nenhum, né? Que você seja liberto, como diz lá em João 8,32. Então, era isso que estava acontecendo aqui, e é isso que acontece até os dias de hoje. E no decorrer do texto, você vai entender melhor isso aqui, ó. Então, olha só. Porque não voltarei a ter misericórdia dos moradores do país, declara o Senhor. E eis que os entregarei aos homens, a cada um na mão do seu próximo, e nas mãos de seu rei, e repartirão a terra, e não os livrarei de suas mãos. Tá vendo por que os juízos de Deus vêm na terra? Por causa da corrupção do homem. O coração do homem, ele é corrupto, né? E apacentarei as ovelhas fracas, pois era uma multidão de ovelhas, e tomei 2 cajados, a um chamei. Olha, a Bíblia de Genebra é a tradução mais correta de todas as Bíblias por aí, porque a Bíblia de Genebra, ela fala graça, ó. Então, fala que o Senhor Jesus, ele tomou 2 cajados, ó. Um cajado ele chamou graça, e o outro ele chamou... Peraí, que essa tradução aqui, ela não traz a palavra que dá um entendimento correto. Então, deixa eu conferir aqui, queridos, espera aí. Deixa eu ver. Eu vou achar aqui a palavra e já eu falo para vocês, tá bom? Já eu falo aqui a palavra correta para vocês. Olha só. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Eu alimentarei as ovelhas da matança, até vós, ó pobres do rebanho, e tomei para mim 2 varas, uma chamei graça e a outra chamei união, e alimentei o rebanho. Então, o que acontece? Ó, Jesus está falando assim, ó, Deus está falando assim, ó, eu, no meio disso tudo, no meio dessa corrupção toda, desse povo que se corrompe, que enriquece, né? Ganhando dinheiro das costas das ovelhas. No caso, as ovelhas aqui era o comércio de animais vendidos. A gente precisa entender muito o texto, porque a gente precisa entender quando que a Bíblia aqui no texto está se referindo à ovelha animal e quando que o texto está se referindo à ovelha pessoa, né? Então fala que Deus, né? Que Deus, o que ele faz? Eu vou ler de novo aqui, ó, versículo 7, ó. Deixa eu ver. Não, vou voltar aqui no 6, ó. Ó, queridos, eu vou voltar aqui, ó, no 4. Eu vou ler aqui do 4 para ficar mais completo o nosso entendimento. Ó, versículo 4 do capítulo 11, tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia. Ó, assim diz o Senhor, meu Deus: alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores a matam e não se têm por culpado, que foi o que eu acabei de explicar, né? Eram as ovelhas que as pessoas compravam dos próprios sacerdotes para ser sacrificada no templo. E aqui diz que os possuidores, aqueles que possuíam as ovelhas, matavam e não se sentiam culpados, porque as ovelhas era para isso mesmo. E aqueles que a vendem, que no caso é os líderes, os sacerdotes, né? Eles dizem, ó, bendito seja o Senhor, pois estou rico. Eles estão
enriquecendo com o comércio da venda das ovelhas, né? E os próprios pastores não têm piedade delas. Os próprios pastores não tinham piedade das pessoas, assim como os de hoje também não têm piedade. Vejam, meus irmãos, que isso não é novo debaixo do sol. Essa corrupção que a gente vê no dia de hoje não aconteceu de agora, não. Isso aqui, ó, já vem acontecendo há muito tempo que os líderes vêm se aproveitando e enriquecendo nas custas das ovelhas. Por isso, não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor. Então, Deus está falando assim, ó, eu não terei mais piedade dos habitantes da terra, por quê? Por causa da corrupção. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu vizinho e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Olha aqui o juiz de Deus. Deus está falando, ó, eu vou entregar eles por causa da maldade deles. Isso aqui é por liderança de Israel, por povo de Israel. Por que esse povo vivia em cativeiro? Por que esse povo vivia sendo massacrados, viviam sendo invadidos, né? Por que a história desse povo é de perseguição a vida inteirinha? É justamente por isso. É justamente por causa da impiedade desse povo. Deus entregou eles para os seus inimigos, né? Aí Deus continua falando por meio do profeta, ó. Eu alimentarei as ovelhas da matança, até vós, ó pobres do rebanho. Então, Deus está falando assim, ó, eu vou alimentar, estou chamando a responsabilidade para ele, né? Que ele vai alimentar as ovelhas. E tomei para mim 2 varas. Então, ele está falando assim, ó, eu vou alimentar as ovelhas do rebanho e as pobres, ó pobres do rebanho. E aí, para fazer, né? Para fazer isso, o que Deus vai fazer, ó? Deus, ele tomou, né, 2 varas. Uma chama graça e a outra chama união. E eliminarei o rebanho. Olha aí, ó. Então, Deus, ele vai apacentar esses rebanhos. Ele mesmo vai apacentar esses rebanhos. E para apacentar esses rebanhos, ele vai usar 2 varas, ó, a vara da graça e a vara da união. Vamos entender isso aqui? Queridos, a graça, ela sempre existiu. Ela foi revelada em Cristo Jesus, mas sempre foi pela graça desde o começo. Ó, desde quando Deus, né, que oferta, a primeira oferta na terra foi ofertada lá no Éden, no jardim do Éden. Quando Deus, ele mata aquele cordeiro para cobrir a vergonha, a nudez, o pecado de Adão e Eva, ali já era a primeira oferta e o sacrifício, né, do cordeiro já foi feito ali. Jesus, ele morreu antes da fundação do mundo, então sempre foi pela graça. A graça está permeada em toda a palavra de Deus. A gente vê graça. Nesse livro mesmo, no começo, quando Deus, ele confirma a sua aliança e traz esse povo daqui, é graça, queridos. Isso é graça, é favor não merecido, que eles não mereciam, mas Deus, ele teve misericórdia. Então, Deus, ele vai conduzir agora esses rebanhos, né? Com 2 varas. A primeira é a graça, ó. Uma delas, melhor, é a graça. E a outra é a união. A graça, deixa eu ler aqui o versículo seguinte, ó. E também cortarei 3 pastores em 1 mês, e minha alma enjoou-se deles, e a sua alma também me abominaram. Então, o que acontece? Ó, a graça foi manifesta em Cristo, né? Quando Jesus, ele vai ser sacrificado, ele vai para o madeiro, o que acontece? Aquela aliança que foi feita a primeira vez, ela foi quebrada com o povo de Israel. Então, essa aliança é quebrada e renovada aqui, ó, na graça. E quando acontece isso daqui, ó, a renovação da aliança por meio da graça de Cristo, acontece também aqui, ó, a união de todos os povos em Cristo Jesus, né? Então, a partir de agora,
a condução das ovelhas, ela não é mais por meio humano. O próprio Deus vai conduzir as ovelhas, ele vai renovar a aliança, né, a graça, vai trazer, né, a união de todos os povos, porque agora todos que creem em Jesus é um, independente grego, qualquer um que aceite Jesus, né, ele é incluso nessa aliança, enxertado em Israel, não o Israel Estado, o Israel verdadeiro de Deus, o Israel espiritual, todo aquele que aceita o Messias como seu Senhor e Salvador. Então, Deus ele vai reger as suas ovelhas, né, com graça e com união. Olha aí que coisa maravilhosa, extraordinária, né? E aí aqui fala que cortarei 3 pastores em um mês, e minha alma enjoou-se dele, e sua alma também me abominaram. Então, a Bíblia não deixa específico, né, o nome de quem são, né? No caso, esses 3 pastores, né, o pastor tá relacionado à líder, a liderança, aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que ensina. Então, aqui pode ser, né, que esteja falando dos fariseus, saduceus e dos mestres da lei, que eram as 3 categorias, né, de ensinos, de lideranças religiosas que confrontaram Jesus, que debatia com Jesus, né, há uma possibilidade de ser isso. Então, eu disse, não vos alimentarei mais, aquela que morrer, morra, a que for cortada, seja cortada, e que o resto coma cada uma a carne da outra. Então, olha, presta muita atenção, abre os seus olhos bem grandes, a sua mente, ó, vou falar aqui, ó, bem pertinho, ó, hoje eu tô bem pertinho, que eu preciso que você entenda bem direitinho isso aqui, ó. Então, ó, o resumo desse versículo aqui, ó, Deus tá falando aqui, ó, porque os pastores, os líderes, os sacerdotes se corromperam, eles não apacentaram as ovelhas, eles não cuidaram das ovelhas, eles enriqueceram nas custas das ovelhas. Eu vou apacentar o rebanho. Então, Deus, como que Deus vai apacentar esse rebanho? Com 2 varas. Vara é o cajado, é aquele que é o instrumento do pastor, aquele que ele usa para, né, para manejar o rebanho ali. Então, Deus, ele fala assim, ó, eu vou tirar esses rebanhos, eu vou tirar as minhas ovelhas do meio de Israel, eu vou fazer um concerto, uma aliança por meio da graça, né, da graça, e vou unir os povos, e eu vou conduzir, e o resto de todos aqueles, né, que continuam fazendo essas coisas da nação de Israel, o que vai acontecer com o resto? Ó, olha aí, ó, presta atenção. Então eu disse, não vos alimentarei mais. Não vos alimentarei mais o quê? Esse sistema de corrupção, de pessoas corruptas que se aproveitam, né, para arrancar, ó, dinheiro das ovelhas. Então Deus está falando assim, ó, não vos alimentarei mais, aquela que morrer, que morra, e a que for cortada, seja cortada, e que o resto coma cada uma a outra. Olha isso é forte, né? E tomei a minha vara graça, e a cortei em pedaços, para quebrar o meu pacto que tinha feito com todo o povo. Então Deus fala assim, ó, eu peguei a minha vara, que era o pacto que ele tinha feito com toda a nação de Israel, com todo o povo, e quebrou, para que a partir da nova aliança Deus fizesse, né, um concerto com os gentios, com todos que viria, ó, tá vendo, ó? Então ele quebra a vara, a graça, né, para que seja enxertado, né, todos aqueles que agora vão entrar por meio da nova aliança, por meio da graça. E foi quebrada naquele dia, e assim os pobres do rebanho que esperavam por mim souberam que isso era a palavra do Senhor. Lembra que Jesus falou assim, ó,
Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os perdidos, ele não veio para todas as pessoas, né? Ele veio resgatar aquelas que estavam perdidas. E o texto fala bem claro, ó, e foi quebrada naquele dia. E assim, porque foi quebrada aquela aliança que era só com Israel, assim os pobres do rebanho, olha aí, que esperavam por mim, souberam que isso era a palavra de Deus. Olha aí, o remanescente, né? Os que sobraram. E eu lhes disse, se achardes bom, dai-me o meu preço, se não, deixa-o. E pesaram o meu preço, 30 moedas de prata. Isso diz alguma coisa para você? O que isso diz para você, meu querido, minha querida? Olha aqui. O preço que foi, né, estipulado por Jesus foi o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Olha aí. E o Senhor me disse, lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaste. Olha aí, ó. E tomei as 30 peças de prata e o lancei ao oleiro, na casa do oleiro. Gente, aí você me pergunta o que tem a ver as 30 moedas, né, que Judas traiu Jesus com a casa do oleiro. Ó, tem tudo a ver. Tá escrito lá em Mateus. Eu não vou abrir porque vai ficar muito extenso esse vídeo. Eu ainda tenho umas coisas para finalizar aqui. Então, queridos, olha só. Jesus, ele foi avaliado e o seu preço foi medido. E ele foi, o preço dele foi 30 moedas de prata. Foi o valor que venderam Jesus, que Judas vendeu Jesus. Aí aqui fala, olha aqui, ó. Lança isto ao oleiro. Por que tá falando lança isso ao oleiro? Um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? Era no templo. O que Judas, ele pega e ele vai até o templo, né? Ele vai até o templo e ele joga ali as 30 moedas de prata. E aí o que acontece? Os sacerdotes não aceitam essas moedas. Por quê? Porque, segundo eles, né, era preço de sangue, não podia ficar lá. Olha que hipocrisia, né? Então, eles pegam esse dinheiro e compram um campo. E o nome desse campo é Campo do Oleiro. Então, cortei em pedaços a minha outra vara, olha aí, a união, para quebrar a irmandade entre Judá e Israel, entendeu? Então, Deus, ele quebra a outra vara da união que, né, entre as tribos, para agregar agora, né, todos os que vão chegar para entrar nessa nova aliança. E o Senhor disse-me, toma ainda para ti os instrumentos de um pastor tolo, porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que estão perdidas, nem buscará a pequena, e nem curará a que está ferida, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda e lhes despedaçará as unhas. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Olha, eu vou terminar de ler aqui o último versículo e depois eu vou voltar aqui para a gente conversar um pouco. Na sequência diz assim, ai do pastor ídolo que abandona o rebanho. A espada estará sobre os seus braços e sobre o seu olho direito. O seu braço se secará completamente, o seu olho direito se escurecerá completamente. Queridos, olha aqui, Versículo 16 fala assim,
porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que está perdida. Quem é que vai levantar esses pastores? Quem é que vai levantar? O próprio Deus. É Deus quem está levantando, queridos. Deus está levantando pastores mercenários, porque as ovelhas dele não tá na mão nem nos cuidados de nenhum pastor. Quem está cuidando do rebanho, das ovelhas, é o pastor, que é Jesus. Está lá no capítulo 10 de João. Estude, né? Estude, né? Olha, Davi, ele compôs o Salmo 23, é o salmo que todo mundo conhece, de criança a adulto, todo mundo conhece. E Davi, ele reconhecia que o Senhor é o seu pastor, né? Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Por causa de Mamon, por causa da dureza do coração do homem, por causa do amor à riqueza, por causa da avareza, então Deus, ele vai dar para eles aquilo que eles merecem, assim como Deus deu um rei para o povo de Israel, segundo o coração deles, que foi o rei Saul. Então, olha aqui, ó. Deus fala assim, ó. Eis que levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que estão perdidas. Você vê o seu pastor aí visitando alguém que está perdido? Quem quiser que venha, que entre. Se não for, eles não estão nem aí. Inclusive, eles vão dizer para você, quem não é visto não é lembrado. Você não vê pastor, né, cuidar, orientar e guardar. Não. Aqui, ó, o próprio Deus está falando ó, que esses pastores, eles não visitará aquela que está perdida, nem buscará a pequena, nem curará a que está ferida. Nossa, quando eu olho para esse versículo aqui, eu vejo tudo o que acontece hoje. Isso aqui, ó, é espelho, reflexo dos pastores de hoje. Se a gente olhar para isso aqui, ó, que Deus falou, é só colocar, ó, que vai encaixar certinho nos pastores de hoje. Você não vê os pastores visitar as que estão perdidas, nem buscar a pequena, nem curar a que estão ferida, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ó, nem alimentará a que está de pé. Isso aqui, ó, é alimento espiritual. Não ensina a que está de pé. E não ensina por quê? Porque se ensinar e falar a verdade, a ovelha vai morrer. E uma ovelha morta não dá lucro. Vocês entenderam o sentido de morrer, né? Morrer para o velho homem e nascer em Cristo Jesus. Então, o que eles fazem, né? Ele não alimenta, não ensina, né? Para que está de pé, mas ele comerá a carne da gorda, ele despedaçará as unhas. Como é que eles comem a carne da gorda? Oferta disso, oferta daquilo, campanha disso, campanha daquilo. É assim que eles vão comendo a carne da gorda, que vão destruindo as ovelhas, arrancando tudo das ovelhas, né? Comendo a gordura das ovelhas, né? Oferta de gratidão, oferta disso, oferta daquilo, campanha disso, campanha daquilo, né? Vão arrancando tudo que pode. Mas se a ovelha chegar lá, ficar desempregada e for lá pedir um dinheiro do aluguel, vai lá para ver se a ovelha vai ter algum recurso. Deixa a ovelha ficar sem o dinheiro para pagar uma conta de água e de uma luz, vai lá pedir para o pastor para ver se esse pastor dá. Ai do pastor ídolo, será que nós temos pastores ídolos hoje? Que abandona o rebanho, a espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço se secará completamente, o seu olho direito se escurecerá completamente. Você quer ver o contexto disso daqui para a gente entender melhor esse versículo? Por que Deus fala que o olho direito se escurecerá completamente? Olha só. Vamos lá, queridos. Vamos manusear aqui para nós entendermos. Olha aí, ó. 1 Samuel. Olha essa história aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 11, do começo diz assim, ó. Nahash, o amonita, subiu ao acampamento de Laquis de Gileade. Então todos os homens de Laquis disseram a Nahash:
faça conosco um pacto e te serviremos. Porém, Nahash, o amonita, disse a eles: com esta condição farei um pacto convosco, que cada um arranque vosso olho direito, de modo que eu ponha afronta sobre todo Israel. Eu vou parar aqui para contextualizar, para você entender aquilo que eu estou falando. Ó, Nahash, ele era um israelita, né? É um amonita, ó. Ele subiu, ó, esse Nahash aqui, ó, ele era amonita e ele subiu até Laquis, até as terras lá de Israel, e ele propôs um pacto, né? Esse pacto, né, de furar o olho, né, o olho direito, era um pacto que as pessoas, que os pagãos adoradores de ídolos, eles faziam, era comum eles fazer isso, vazar o olho, né? Lá na cultura dos deuses deles. Então, eles vão propor para Israel justamente esse pacto aqui, ó. Porém, Nahash, o amonita, disse a eles: com esta condição faremos pacto convosco, que cada um arranque vosso olho direito, de modo que eu ponha afronta sobre todo Israel. Então, olha só, ele está falando assim, ó: eu faço um pacto com vocês, se vocês furar o olho direito de vocês e eu fizer com vocês aquilo que eu quiser. Olha só, olhem bem isso, ó. Os anciões de Laquis disseram: concede-nos 7 dias de trégua para que enviemos mensageiro por todo o território de Israel. Veremos se teremos um libertador, e se não houver, então nos rendemos a ti. Olha, olha isso, vai ver na resposta desse povo, né? Então foram os mensageiros a Ramá de Saul, falaram essas palavras ao povo, e todo o povo levantou a sua voz e fizeram lamentação. Um povo que tinha o Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos do lado dele, que viram a mão de Deus agir poderosamente. Quando eles vê, né, essa afronta do inimigo, eles vão chorar e se desesperar. Olha aí, ó. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. Então Saul perguntou: que tem o povo que está fazendo lamentação? E lhes retiraram as palavras dos homens, e lhes repetiram as palavras dos homens de Laquis. Quando Saul escutou essas palavras, o Espírito de Deus o impulsionou, e a sua ira se acendeu em grande maneira. Então tomou uma junta de boi, cortou-as em pedaços e as enviou para o meio dos mensageiros por todo o território de Israel, dizendo: assim se fará aos bois de todo o que não seguia a Saul e a Samuel, e o temor de Deus caiu sobre o povo, e saíram como a um só. Então, quando Saul, ele ouve o desespero do povo, e ele ouve, né, a afronta do seu inimigo, o Espírito de Deus se apodera dele, né? E ele pega um animal, ele vai lá e corta, e ele, nesse ato dele, ele incentiva o povo, né, a erguer a cabeça, né, e ir para cima, né, ir para cima, a deixar esse espírito abatido de covardia, né, e enfrentar e lutar. Então, olha só, então quando os filhos de Israel foram contados em Bezeque, somaram 300.000, e os homens de Judá 30.000. Então ele disse aos mensageiros que vieram de Laquis: diga aos homens de Laquis e de Gileade: amanhã, quando o sol estiver quente, sereis livres. Agora eu vou parar aqui para explicar um pouco para você. Olha aqui, ó, qual é o simbolismo desse olho? Vocês já viram? Os satanistas, eles usaram esse símbolo. Na internet está cheio de imagem de satanista que eles usam esses símbolos, né, para homenagear os seus ídolos, né, o próprio Satanás, né? Então é uma linguagem deles. Eles usam essa linguagem para mostrar a quem eles servem. E o que significa o olho direito? O olho direito, ele representa a razão, e o olho esquerdo, a emoção. Então eles usam esse simbolismo aqui do olho direito. Para eles, o poder do sol, representa o sol. Aí aqui, ó, o Saul fala assim, ó: digam aos homens de Laquis e de Gileade: amanhã, quando o sol estiver quente, sereis livres. Olha só. E eles acreditaram, né,
que eles tinham ganhado aquela luta, que eles iam vazar os olhos, né, dos homens de Israel, da nação de Israel, e que a nação de Israel ia virar escravo deles, olha só. Mas olha só quando a gente tem um Deus todo-poderoso, né, o Senhor das batalhas, né? Então os mensageiros foram e informaram aos homens de Laquis e eles se alegraram. Pois disseram os homens de Laquis, amanhã sairemos a vós e não farão tudo, e nos farão todo bem que vos pareça. Então, ou seja, ele falou assim, amanhã nós vamos acabar com vocês e vocês vão fazer tudo que a gente quiser. E sucedeu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 batalhões, penetraram no meio do acampamento durante a vigília da manhã e feriram os amonitas até a hora maior do calor. E os que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Até aqui, Saul venceu a batalha. Então, o que acontece? Olha aqui, então vamos voltar aqui para o nosso texto, ó. Então, o que acontece? Deus está falando aqui, ó, que ai desses ídolos, olha aí, ó, olha os ídolos aqui, ó. Queridos, você já ouviu aquele ditado falando assim, ó, para bom entendedor, uma palavra não, para bom entendedor, um pingo é uma palavra, um pingo, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Olha aqui, ó. Se a gente estudar a Bíblia direitinho, a gente vai contextualizar todos os textos, a gente vai pegar. Você viu como é que foi? Eu peguei uma pecinha do quebra-cabeça lá, peguei mais uma pecinha aqui, a gente vai dar sentido, né, para aquilo que a gente está estudando. Então, ó, ai do pastor ídolo. Será que tem pastor ídolo hoje? Eu deixo aí para você, né, responder para você mesmo. Que abandona o rebanho. Será que tem? Tem pastor aí que tem tantos rebanhos que ele nem conhece. Se diz pastor, mas ele nem conhece as suas próprias ovelhas, entre aspas, porque ele diz que é ovelha dele, né? Deve ser mesmo, porque de Jesus não é, né? A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Olha aí, ó, queridos, ó. Os ídolos e o olho direito, ó. O olho de Horus, que tá lá na pirâmide, Illuminati, em todo lugar. E seu braço se secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente. O olho direito, ele simboliza a razão, o raciocínio. Por que a palavra de Deus, ela diz que o nosso culto, ele tem que ser racional. Vocês já perceberam que hoje em dia virou moda, né, nos púlpitos, colocar aquele fundo musical, né, para mexer com a emoção, mas a palavra de Deus diz que o nosso culto tem que ser racional e não emocional. Por quê? Porque a fé, junto com o racional, ela vai gerar, né, uma espiritualidade madura e vai gerar um milagre. Já a emoção, né, a fé com a emoção, ela vai gerar, sabe, porque a gente vê aí uma paixão, né, insana, algo que é um prazer momentâneo, é só naquele momento, é só um prazer da emoção da alma e nada mais. Mas quando sai dali, né, quando sai daquele estágio, não tem nada, não sobrou nada, não ficou nada. Então, o que acontece, queridos? Esses pastores, eles usam, né, da tática do emocionalismo, da emoção e não da razão. Eles tiraram, ó, o olho, aquilo que dá sentido, o racional para o emocional. Justamente por isso, né, que a palavra de Deus vem falando isso, ó. O seu olho direito será escurecido completamente, a sua razão será tirada completamente. Eles não agirão pela razão, eles simplesmente agirão pela emoção, causando comoção, causando emoção, né, fazendo com que as pessoas, elas se emocionem.
e não tenha, né, o entendimento, não tenha a clareza, né, de entender, a clareza do entendimento de tudo aquilo que ela está ouvindo, de que ela está buscando, de que ela está estudando. Então, queridos, olha o perigo disso. Olha o perigo, né? Fé e razão igual a sobrenatural ativado. Fé e emoção, né? Fanatismo, loucuras e paixões, né? E Deus falou que o nosso culto é racional. Nós precisamos racionalizar, né? Para nós entendermos. A nossa mente, ela tem que estar sóbria, né? Sóbria, com raciocínio de entendimento, não uma mente, né, emocionada, uma mente que não raciocina, né? Então, por isso, Deus, ele traz aqui, né? Por isso, Deus traz aqui esse juízo e faz, né, faz essa alusão aqui, né, ao pastor ídolo que abandona o seu rebanho, né, que deixa o seu rebanho vulnerável. Você veja que aqui Deus, ele coloca duas classes de pastores, né? Olha aqui, o versículo 16 fala de uma classe de pastor, né? O negligente é aquele que não cuida, né? Que não visita, que não vai buscar, que não orienta e que se aproveita dela, arranca tudo dela. E o ídolo, que também as características é parecida, ó. Abandona o rebanho, né? A espada, que abandona o rebanho. A espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. E aqui é a sentença desse tipo de pastor. Mas, queridos, eu espero que nós tenhamos entendido aquilo que o texto sagrado diz. Nada acontece fora da soberania do Eterno. Não cai uma folha sem que Ele não permita. A permissão de tudo isso foi Deus que deu. Esses pastores, né, estão fazendo tudo isso, enganando o povo, porque o povo, ele é um povo de dura serviço. O povo tem um coração contaminado com as coisas desse mundo, com o ídolo desse mundo. Por isso o próprio Deus entrega essas pessoas. Por isso o próprio Deus levanta esse tipo de pastor para enganar essas pessoas. Mas eu espero que tenha ficado claro para você que o Senhor nos ensina na sua palavra, como a gente estudou aqui, que as ovelhas dele não está nesses apriscos. As ovelhas de Jesus, que é o pastor, é ele quem conduz. Ele está conduzindo, né? Ele está cuidando e conduzindo as ovelhas dele, que conhece a sua voz. Só que essas outras que são ruins, que são rebeldes, junto com esses usurpadores da fé, que se aproveita, Deus entregou eles, deu para essas pessoas os líderes que eles merecem, deu os pastores mercenários que eles merecem. Só que, ao mesmo tempo, Deus, ao mesmo tempo que ele exerce, usa eles como arma ou como objeto, né, para concluir, confirmar a justiça dele, né? Ao mesmo tempo, Deus, ele exerce misericórdia, né? Ele exerce misericórdia. Então, Deus, ao mesmo tempo que ele fala que ele vai levantar esses pastores, que esses pastores vão fazer isso, ele também, na sequência, ele traz a consequência que esses pastores que fizeram esse tipo de coisa, eles vão receber, eles não vão ficar impunes, né? Deus coloca eles, né? Porque no fundo, Deus já sabe que o caráter deles é igual às próprias pessoas que vão procurar eles, né? Que vão procurar eles. Então Deus usa eles, né? Dá ao povo o tipo de líder que o povo merece, mas ao mesmo tempo Deus, ele vem com juízo sobre esses pastores também.
que andam, né? Aqui, ó, não pela razão. Eles não agem pela razão, nem trabalham na razão, mas sim pela emoção, tá bom? Então, queridos, esse é o estudo de hoje. Amanhã vai estar maravilhoso, não perca, não perca. Nós estamos chegando no final, só tem 3 capítulos para nós encerrar o livro, né, de Zacarias. Olha quanta coisa maravilhosa nós temos aprendido, né, até aqui. Então, não perca, queridos, não percam, tá? Fiquem aí, vigiem, né? As coisas estão acontecendo, Jesus está voltando, nós precisamos nos preparar, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome santo, nós glorificamos, Pai, o teu nome, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Agradecemos, Pai, por essa palavra, essa porção dessa palavra. Pai Santo, que essa palavra chegue, Pai, nos corações dos teus filhos como uma flecha, Pai, que alcança o alvo, que eles sejam renovados por essa palavra, que essa palavra traga libertação aos seus corações, traga entendimento, Senhor Deus, na mente de cada um deles e na minha também, que essa palavra seja bênção na nossa vida, que nós possamos, Senhor Deus, andar, Pai, na tua palavra, que a tua palavra desvende, Senhor Deus, o engano, desvende as mentiras, que nós possamos, Senhor Deus, andar uma vida que te agrade, Senhor, porque não faz sentido, Pai, nós estarmos aqui, Senhor Deus, vivendo uma vida que não seja para a tua honra, para a tua glória. Pai, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Abençoe, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que tem passado, Senhor Deus, por teste da sua fé, tem passado por tribulação, tem passado por doença, por perca, Senhor, de seus familiares, perca de emprego, Senhor. Famílias, Pai, sendo tentadas, bombardeadas, Senhor Deus, são tantas lutas, Pai, tantas batalhas, Senhor Deus, e nós precisamos de Ti, Pai, por isso nos fortalece, Senhor, para que nós possamos, Pai Santo, vencermos, Pai, todas as ciladas do inimigo, Pai, permanecermos firmes, Senhor, até a Tua volta, Pai, nos capacita para isso, Senhor Deus, transforma, Pai, o nosso coração, que o nosso coração esteja cheio da Tua presença, Senhor Deus, que o Teu bom Espírito habite, Pai, no ser de cada um de nós, que Ele abra a nossa mente, que Ele nos ensine, Senhor Deus, a como Te servir, a como Te adorar, a como louvar o Teu nome santo, Pai, que Tu nos fortaleça, Senhor Deus, para aquilo que vem por aí, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, fortaleça a nossa fé, Pai, para que nós possamos vencer, Pai, cada desafio. Senhor, obrigada por tudo. Eu entrego a minha vida, Pai, a minha família e a dos meus irmãos também nas Tuas mãos, poderosa, Pai, que Tu nos guarde, que o Teu manto de justiça, Senhor, esteja sobre cada um de nós, que os Teus anjos de poder continuem, Pai, nos defendendo, nos guardando de todo mal, e que o Teu bom Espírito caminhe conosco, Senhor Deus, nos levando, Pai, a patamares mais altos, Senhor Deus, de santidade, de conhecimento da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nos abençoe, Pai, nos dê a Tua bênção e a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ó, que Jesus transborde amor no meu e no seu coração, tá bom? Que esse amor de Jesus alargue as fronteiras, que possa, né, alcançar vidas, né? E que cada um de nós possamos ser usados para a honra e glória de Deus, tá bom, queridos? Obrigada a todos vocês que têm deixado aí o like, a mensagem, tá? Que o Senhor Deus os fortaleça e os guarde, tá bom? Cheiro, meu povo, fique com Deus e até o próximo.